Nono ano, tudo bem com vocês? Revisão, história, né? Conteúdo, ditadura militar no Brasil. No livro de vocês, que é mais doce, mais leve, o Brasil durante os governos militares, está aqui, aberto em minha mão, página 218, certo? Primeiro o seguinte, como professor de história, eu tenho a obrigação de dizer a vocês que foi a ditadura sim. Primeiro, tivemos 5 presidentes militares que se alternaram no poder por 21 anos sem que o povo tivesse direito de voto. Se alternaram no poder escolhendo governadores, em algum momento da história, prefeitos de cidade, tirando do povo o direito de escolher seus governantes. Ok? Então, criando leis acima da Constituição para impor a sua vontade, a sua supremacia e, ao mesmo tempo, manter o povo calado e submisso. Então, observamos aí que todo governo que retira o desejo do povo, que suprime a liberdade do povo, é ditadura, certo? Tivemos aí, por exemplo, o AI-5, que vamos ver aqui agora novamente, vocês já viram nos conteúdos aí atrás, que no AI-5 existia a censura prévia, vamos falar sobre isso, você podia ser preso antes de cometer o crime. No AI-5, a tortura era liberada e autorizada. E aí, quando você vê alguém defender a tortura, vou lhe dar um conselho, afaste-se, né? Afaste-se, porque só as pessoas más defendem esse tipo de atitude, ok? Mas vamos aqui à história, certinho? Primeiro presidente militar, né? Castelo Branco, ele assume o poder no golpe de 64, quando João Goulart é deposto, não é? Ele assume o poder e cria o AI. Lembrando que os AI são atos institucionais, certo? Atos acima da Constituição. Toda vez que o presidente queria fazer algo que a lei o proibia, ele criava uma lei para que ele pudesse fazer aquilo. Então o AI, ato institucional, nada mais era do que a autorização de burlar a lei, né? Primeiro, você vai ter aí o AI-1, que vai dizer que as eleições para presidente agora seriam indiretas. Depois você vai ter o AI-2, com o bipartidarismo e o fechamento de partidos, e prossegue isso no AI-3, né? A perseguição a estudantes, a subversivos, assim chamados, certo? E o AI-4, que eles vão pegar aí vão pegar aí o AI-1, AI-2, AI-3, criar uma nova Constituição e colocar esses atos na Constituição. É um momento tenso da história, onde você vai ter aí os jovens todos que falassem demais sendo presos e torturados. Por exemplo, hoje é comum qualquer um criticar um presidente, um governador, né? Naquela época era proibido. Era proibido compor músicas. As músicas, para ser compostas, tinham que passar por uma junta militar que ia avaliar a letra da música e saber se ela podia tocar ou não, né? Já falei sobre isso aqui, inclusive. Era muito comum, inclusive vou dizer a vocês aqui um fato da época, as escolas recebiam às vezes alunos falsos. Esses alunos eram enviados pelos governos militares para poder observar a sala de aula e saber quem era subversivo ou não, né? Muitos jovens sumiram, muitas pessoas foram torturadas. Eu mostrei alguns vídeos a vocês aqui, né? O segundo presidente, Costa e Silva, ele coloca em vigor a questão do AI-5. O AI-5, como eu falei aqui, é o ato institucional mais terrível, e que o governo Médici em seguida o aprimora, criando órgãos que pudessem manter as pessoas ali na rédea, manter as pessoas ali caladas, né? Então, no AI-5 o governo poderia torturar, poderia matar em nome da pátria. Então, observa que nesse momento pessoas eram presas, muitas pessoas protestavam com cartazes, apanhavam, eram presas, e muitas pessoas resolveram pegar em armas para tentar tirar o Brasil das mãos dos opressores. Esses guerrilheiros assim chamados, de subversivos, eles
chamados pelo governo de terrorista, e eles chamavam o governo de governo terrorista, eles foram brutalmente caçados também. Então iniciava aí no Brasil um período muito tenso, terrível, né? As formas de torturas mais cruéis, vocês podem imaginar, desde afogar a pessoa, a queimar, arrancar dentes, arrancar unhas, né? A choques elétricos. Várias pessoas que estão vivas hoje passaram por isso. E não fique você pensando que isso foi só nas cidades grandes, não. Cidades pequenas, pessoas desapareceram. Muita gente foi torturada para dar conta de familiar que nem sabia onde estava, muitas vezes nem o conhecia, ok? Muitas pessoas foram pegas e torturadas somente para que os militares tivessem aulas de tortura dentro dos quartéis, né? E aí é o seguinte, hoje nós temos restícios disso, infelizmente no tempo, né? Mas, lembrando, o governo Castelo Branco foi chamado governo linha dura, ele aprimorou as leis severas. O presidente Médici, aí vem, Médici, o livro de vocês traz aqui um milagre econômico, realmente. O país cresceu de uma maneira absurda, obras, hidrelétricas, pontes, cresceu muito. Mas o livro de vocês aqui esquece de colocar, talvez que, não sei porquê, esquece de colocar que tudo isso com financiamento estrangeiro. Aqui ele não coloca também as torturas do governo militar, aqui ele não coloca também o quão foi duro o governo Médici, né? Quantas pessoas desapareceram e morreram no governo Médici? Talvez eles tenham esquecido, né? E aí é o seguinte, dizer que o governo Médici teve o auge econômico, realmente teve o auge econômico, mas o seu companheiro que veio depois, né? Se escreve Geisel, mas pronuncia Geisel, passou a sofrer, porque o Brasil começou a entrar em parafusos, porque o que pegou emprestado tinha que pagar e a economia que estava muito bem já começava a falhar. E ele dizia que o governo tinha que voltar para as mãos do povo, mas de uma maneira lenta, gradual e segura. Quer dizer, vamos devolver o Brasil para os brasileiros, mas de maneira lenta, para dar tempo a gente se infiltrar nos partidos políticos que vão ser liberados de volta, né? Gradual, com passos organizados e segura, para que nós possamos nos manter. É tanto que eles começam a, como se pode dizer assim, dar uma folga no que era da repressão, eles começam aí a deixar o Brasil um pouco mais liberal, e aí no governo Figueiredo começam aí como a gente pode dizer, vem por exemplo, a lei da anistia. A lei da anistia perdoava todos os cantores, poetas, músicos que estavam expulsos do Brasil por cantar demais ou por falar em suas músicas sobre liberdade. Era proibido falar liberdade em música, ok? Então, só por aí você vê que não era uma coisa tão boa, né? Eles são perdoados, voltam ao Brasil, mas essa mesma lei perdoa aqueles que matavam e torturavam as pessoas. Essa mesma lei perdoou, por exemplo, o Ustra, né? Que torturava pessoas nos quartéis do Brasil, certo? Tivemos relatos aí em alguns momentos, mulheres que foram brutalmente assassinadas e tiveram seus fetos arrancados em quartéis, certo? Começava aí a campanha da direta já, o povo nas ruas pedindo para votar para presidente. O governo, então, não liberou, criou uma eleição indireta dentro do Congresso, onde os deputados escolheriam os seus representantes. Esses deputados, então, tinham lá dois candidatos, José Sarney e tinha o Tancredo Neves. Tancredo Neves presidente, Sarney vice. Lembrando que Sarney era amigo dos militares, mas estava com Tancredo. E tinha o candidato dos militares, dentro do Congresso, né, que era da ala de Paulo Maluf. Acontece que Tancredo Neves vence as eleições. Eu acho que isso não era esperado.
pelos militares, não sei. Acontece que Tancredo Neves, o Tancredo aqui de Minas Gerais, avô de Aécio Neves, inclusive, né? Ele morre antes de assumir. E o amigo dos militares, na época, José Sarney, assume. O Brasil é um país estranho, né? Assume e governa o Brasil por 4 anos, vamos ver isso depois. E prepara uma nova Constituição, vai preparar o Brasil para a primeira eleição depois dele, a primeira eleição que o povo vai votar após 25 anos. Mas isso é outra história. Eu queria que vocês observassem o livro de história de vocês, lessem esse conteúdo, porque vocês vão deixar o 9º ano, mas esse conteúdo aqui é para a vida. Esse conteúdo aqui é conteúdo de vestibular. É conteúdo que vocês vão ver em faculdade. É conteúdo que vocês vão ver em Enem. Então, aprendam esse conteúdo. Esse é o conteúdo mais importante do livro, com certeza. Ok? Vamos permanecer nele depois um pouquinho. Galera, para não ficar chato, tenham um dia tranquilo, estudem, tá? Saudade de vocês. Brevemente estaremos juntos. Abraço.